Bom dia, meninos, meninas. Como vocês já receberam orientação aí do pessoal da escola, não sei se já foi falado com vocês, a chamada vai ser feita da seguinte forma: vocês devem colocar o nome de vocês e na frente presente lá no chat, porque aí a escola consegue pegar esse registro e fazer a presença de vocês, tá bom? Não vai ser necessário abrir o vídeo e responder nada, não, tá bom? Então, quem tiver presente, vai colocando lá o nome, coloca o seu nome, tem que escrever o seu nome, porque não aparece quem digitou, tá? Tem que colocar, igual a Luana fez, Luana, presente, Nádia, presente, tá bom? Isso vai ser em todas as aulas que vocês tiverem pelo Zoom, tá bom? Que aí a escola consegue fazer um print e registrar sem que vocês tenham esse desgaste de ter que ficar abrindo vídeo, mostrando esse rostinho lindo que vocês têm, que morre de vergonha de mostrar. Deixa eu te falar, vocês compraram o livro A Hora e Vez de Augusto Matraga? Alguém já está lendo? Coloca um joinha aí para mim quem tá lendo ou quem pelo menos já comprou o livro. Qual que é o nome do livro? A Hora e Vez de Augusto Matraga, do Guimarães Rosa, que é o livro de projeto de vocês desse ano, que aqui havia escolhido ele. É um livro muito bom, tá, pessoal? Quem tem, assim, preguicinha de ler, não precisa ter, não, porque o livro é bacana. Ninguém comprou ainda, né? Nem tá lendo ainda, né? Eu comprei. Comprou, Camille? Aurimar, precisa ser livro mesmo ou pode ser online? Pode ser online, não tem problema não. Eu, inclusive, comprei, mas não chegou ainda. Mas eu reli pelo Kindle. Nem sei se é Kindle que fala, Na né? verdade, eu imprimi do PDF. Não comprei. Não tem problema também não. Pode ler. Tá bom? E quem gosta de ler, eu não sei se essa... Oi, pode falar. Você mandou uma atividade que falou que era na atividade da sala, você quer dizer? Que você falou página 46 e 57. No livro do SAS de vocês, lá em Gramática, capítulo 7, na página 46 e 47, se eu não me engano, tem uma atividade... Mas você falou atividade para casa e atividade da sala, você quer dizer? Não, é porque a seção do livro de vocês chama de atividade para a sala. Atividade para a sala, isso aqui, ó. Ah, tá bem então, obrigada. É só o nome da seção, tá bom? Pessoal, essas atividades para a sala que eu estou mandando vocês fazerem, ela não é uma avaliativa, né? E eu nem vou cobrar isso de vocês, não. É porque é importante vocês fazerem para ver se vocês entenderam, tá? Então, essa atividade aí para a sala, quando eu mando vocês fazerem, põe lá, é porque sem vocês fazerem atividade, não tem como aprender. Aquilo que vocês estudarem, que ouvirem eu falar, vai se perder, tá bom? Então, é só por isso. Então, eu recomendo que vocês façam, não tenham preguiça. Eu não sei se nessa turma tem alguém que gosta de ler, mas se tiver alguém que gosta de ler, ó, recomendo esse livro aqui, tá? Sobrevivendo do Inferno, Racionais MC. Ele está na lista de livros da Unicamp desse ano e já está no dia do ano seguinte. E o livro é muito bom, tá? Então, quem gosta de ler, quiser ler, Sobrevivendo do Inferno, Racionais MC. Parecendo propaganda de televisão, né? Vamos lá. Fala sobre o quê? Eles pegaram um álbum deles, das músicas deles, né, dos anos 90, acho que é um álbum de 1997. Eu confesso para vocês que eu nunca tinha me ligado muito nos Racionais, não. Aí eles pegaram esse álbum e transformaram num livro. E aí a gente não percebe, ouvindo o álbum, né, as músicas deles, a gente não percebe que existe uma estrutura lógica, existe um sentido, né, em cada música colocada, em cada lugar daquele álbum. Então, tem uma sequência lógica ali, é uma sequência de crítica mesmo ao ambiente em que eles vivem, mas tem uma questão religiosa por trás, por isso que o livro traz essa imagem, né, essas coisas. Mas é bem bacana. A Unicamp adotou ele, já tem ano passado, está adotado para esse ano e já está adotado para o vestibular do ano que vem.
Ele é e dificilmente é um livro que vai sair da lista da Unicamp, tá? Fala muito da periferia de São Paulo. O Unicamp está em São Paulo, então fala muito desse contexto, que é um contexto que interessa a eles. É um livro bacana mesmo, vale a pena ler. Posso emprestar também, quando a gente voltar às aulas, quem quiser, tá bom? Vamos lá para a aula. A aula de hoje é concordância, é o capítulo 4. Se vocês quiserem abrir o livro de vocês, no capítulo 7, tá? De gramática. Essa é uma matéria, a matéria de gramática, né? Ela é uma matéria que eu posso até explicar para vocês, eu posso dar uma clareada no conteúdo, mas se você não sentar depois em cima da sua apostila ali com o seu livro, né? E se debruçar sobre o seu livro e estudar, entender, é uma coisa que você esquece com facilidade. E a concordância é algo que você precisa para a sua redação, tá? A gente, às vezes, erra muito no quesito concordância. Existe uma concordância que já é automática, né? À medida que a gente vai estudando e vai lendo, já internaliza a concordância, a gente não fala nós foi, nós vai, a gente já superou essa questão da concordância lógica, né? Então, eu falo os meus dois amigos, eu não falo os meus, o meu dois amigos, né? A gente não tem esses problemas, isso já está internalizado, a gente consegue fazer essa concordância. Mas a gente precisa perceber essa concordância, né? Como que ela funciona. A gente vai tratar só da concordância nominal, então a gente só vai falar da concordância que gira em torno do substantivo, tá certo? É como se o substantivo fosse o sol, né? E todas as outras não. E aí as outras 4 classes gramaticais, né, giram em torno do substantivo. O artigo, adjetivo, numeral e o pronome. Eles estão em torno do substantivo e eles concordam com tudo que o substantivo faz, certo? Então aqui, ó, é um exemplo, olha os exemplos que a gente tem. Obrigatoriedade é uma palavra feminina e está no singular. Então, ó, o artigo vai concordar com ela e o adjetivo que está aqui vai concordar também. Então, a obrigatoriedade fica regulamentada. Eu não estou falando da concordância com o verbo, tá? Eu não vou falar, embora o verbo também concorde com o substantivo, mas essa concordância com o verbo é a que a gente chama de concordância verbal, e a gente vai ver depois. Por enquanto, o que a gente vai ver é a concordância do substantivo, tá? Com essas outras classes. Se eu mudo, né, tiro uma palavra feminina e ponho uma palavra masculina, ó, o artigo também vai concordar e o adjetivo também. Aqui eu já tenho um outro substantivo que está no plural, né? As instituições públicas. Então, tudo passa para o plural. Serviço, né? O substantivo singular, eu também mantenho o resto no singular. Formas de apoiar o seu uso e sua afeição. Seu concorda com o uso. Deixa eu pegar aqui uma. Seu concorda, então, aqui no caso, com o uso e sua difusão. Então, são essas concordâncias. É a concordância aqui, no caso, do pronome com o substantivo. Ok? Então, essas concordâncias, elas dependem dessa ideia de flexão aqui. Quando vocês estudaram classe gramatical ano passado com a Fernanda, vocês estudaram substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, interjeição, essas coisas todas, né? E aí, tem que lembrar o seguinte, substantivos, artigos, adjetivos e numerais, eles flexionam em gênero, ou seja, é masculino ou feminino, eles flexionam, né, eles mudam de masculino para feminino, e flexionam também quanto ao número, né, se é singular e se é plural. Quem ainda não gravou isso, precisa gravar. Gênero, masculino e feminino. Número, singular e plural. Os pronomes, eles flexionam quanto ao gênero, masculino e feminino, número singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa da conjugação. Eu, tu, ele ou ela. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles ou elas. Certo? Então, gênero, número e pessoa. E os verbos, quando a gente for estudar a concordância verbal, a gente vai ver que ele flexiona com tempo, presente, passado, futuro, né? Número é masculino, singular e plural, e pessoa também, porque ele é determinado pela pessoa
do discurso como pronome, ok? Entendido isso, a gente vai estudar agora a concordância nominal, e a concordância nominal ela está nesse sentido aqui, ó. Como que o artigo, o adjetivo e o pronome, eles devem concordar com o substantivo, ok? Aqui tem um exemplo, ó. Os meus 2 quadros renascentistas foram vendidos. Aqui eu tenho um substantivo. Esse substantivo, ele vai determinar a concordância de todos as outras classes gramaticais. Aqui eu tenho um artigo, aqui eu tenho um pronome, né, pronome possessivo, e aqui eu tenho um numeral. E aqui, ó, renascentistas é um adjetivo. Então, você repara bem que como esse substantivo ele é masculino e ele está no plural, todas as outras classes vão concordar no mesmo sentido. Os quadros, meus quadros, 2 quadros, né? Então, tem a mesma concordância. Foram vendidos, ok? Então, essa concordância vai sempre girar em torno do substantivo. É ele que determina tudo isso. Na sequência aí, entra os casos especiais. A gente vai ver hoje 3 casos especiais. Esses casos especiais é que são aqueles que vocês precisam depois ter cuidado e olhar direitinho e memorizar eles. Por quê? Na redação, a gente usa estruturas como essa aqui, ó. A empresa ofereceu atendimento e localização. Aí eu vou introduzir, aqui nesse campo aqui, estão os adjetivos. Só que eu tenho aqui um substantivo e aqui eu tenho um substantivo. Então, ó, o caso especial que a gente vai ver agora é de quando nós temos 2 substantivos para concordar com o adjetivo. Isso aqui indica que eu posso ter 2 ou até mais substantivos, tá? E aí eu tenho que ver como que eu vou fazer essa concordância. Eu posso concordar só com esse, ou eu posso concordar com esse e com esse ao mesmo tempo, tá certo? Então, eu posso concordar o adjetivo com o primeiro, com aquele mais próximo, tá? Que está do adjetivo, ou eu posso concordar com o mais próximo e também com o anterior, ou com todos os outros, certo? Eu tenho essa opção. Então, ó, a empresa ofereceu atendimento e localização perfeita. Atendimento é masculino, então aqui, perfeita, né, não corresponde a esse caso. Nesse caso aqui, a concordância foi feita só com esse substantivo, que é o de aproximação, que é o mais próximo. Aí você pergunta assim, professor, mas quando eu concordo com o último, então significa que atendimento não é perfeito? Que perfeito é só localização? Não. Quando eu opto por fazer uma concordância nominal de aproximação, eu estou indicando que ela corresponde aos 2, tá? Eu estou dizendo, nesse aqui o sentido vai ficar, mesmo que não esteja correspondendo com relação a número e gênero, né? A concordância ela é feita com os 2. Eu estou dizendo que aqui ele ofereceu atendimento e localização perfeita, ok? Fala. Quem é que está falando? Maria Clara. Tipo assim, eu lembro que eu vi no 9º ano que essa questão, quando tinha, por exemplo, um masculino e um feminino, sempre tinha que botar o adjetivo no masculino, que aí, no caso, estaria concordando com os 2. Pode ser que tenha... São 3 casos. Pode ser que você esteja falando de outro caso. Nesse caso aqui, primeiro, que a gente está vendo, que é substantivo, você tem vários substantivos e você tem um adjetivo para concordar, a regra é essa, tá? Você pode usar o adjetivo concordando com o primeiro, mas ele não deixa de ter sentido com o todo, mas você pode concordar também com o masculino, tá? Deixa eu pegar aqui a caneta. Você pode concordar com os 2, que acho que é isso que você está falando, né? Quando eu quero concordar com os 2 ao mesmo tempo, e aí eu tenho masculino e tenho feminino, né? O atendimento e a localização, tá vendo? Um é masculino, outro é feminino. Nesse caso, ele vai ficar no masculino, é isso que você está falando, Maria Clara? Isso, aham.
Então é isso, tá? Eu tenho, então, quando eu tenho vários substantivos para concordar com um adjetivo, eu tenho essas duas opções. Então, o que você tem que fazer? Ficar tranquilo. Tanto se você concordar com o mais próximo, e aí você concorda como ele é. Se tivesse assim, ó, a empresa ofereceu localização e atendimento, aí teria que ser perfeito, tá? Se eu optar por concordar com o de aproximação. Quando eu concordo com os dois, e aí eu tenho esse problema de ter um masculino e um feminino, eu tenho que usar sempre o masculino, certo? Então, olha, sugestão que eu faço, opte sempre por concordar com os dois. A empresa ofereceu, você tem dois substantivos aqui, atendimento e localização. Usa o perfeitos, né? Concorda com os dois que você não vai ter dúvida. Coloque isso na sua cabeça, tá certo? Mas entenda que se houver numa prova uma pergunta com relação a esse tipo de concordância, isso cai mais em concurso, é claro, né? Isso também é aceito, tá certo? Aurimar, Oi, amor. quando você coloca, a empresa ofereceu atendimento e localização perfeita. Perfeita só está relacionada à localização, então só a localização perfeita? Foi o que eu falei. Ele está relacionado só à localização e esse substantivo aí, no caso, é feminino. Mas no entendimento, na ideia semântica da coisa, do sentido, quando você faz isso aqui, você tá concordando com as duas coisas. Você está dizendo que o atendimento e a localização é perfeita, tá? Embora a concordância seja só com o último, ela tá atribuindo o adjetivo de perfeição às duas coisas, tá certo? Sim. Então é isso que vocês precisam entender. Embora eu esteja concordando apenas com o último, eu não deixo de dizer que as duas coisas têm um atendimento perfeito. Beleza? Eu posso fazer então a concordância por aproximação e a concordância com os dois. Aqui tem um outro exemplo que diz a mesma coisa, ó. Fique atento à coerência e à coesão textual, porque eu estou concordando só com o último, ou fique atento à coerência e à coesão textuais, porque eu estou concordando com os dois casos aqui, tá certo? Então, eu tenho as duas opções. Quando eu digo que a coesão é textual, eu não deixo de dizer que a coerência também é relacionada ao texto, tá? A coerência e coesão textual. Beleza? É o mesmo caso. Adjetivo, substantivo, substantivo. Caso 2. Caso especial 2. Eu tenho um adjetivo, né? E depois, na frente, eu tenho o substantivo, 1 ou 2 ou 3. Quantos substantivos estiverem ali, eu preciso concordar. Então, o substantivo está antes do substantivo, né? Não é o caso que a gente viu aqui, ó, a diferença. Aqui ele está pós-posto, o adjetivo vem depois. Aqui ele está antes, tá? Anteposto. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que conhecer regras de sintaxe que vocês também estudaram ano passado, né? Se for adjunto adnominal, concorda com o mais próximo. Isso aqui, se o meu adjetivo for um adjunto adnominal. Se for um adjunto adnominal, eu concordo, então, com o primeiro substantivo. Se o meu adjetivo for um predicativo do objeto, eu concordo com esse e com esse. As coisas começaram a ficar complicadas, né? O que é adjunto adnominal e o que é predicativo do objeto? Isso eu vou falar para vocês agora. Gravem primeiro que se for adjunto adnominal, eu concordo com o que está próximo. Se for predicativo do objeto, eu tenho que concordar com os dois. Então, essa regra é um pouco mais complexa. Porque adjunto adnominal. Vamos primeiro olhar um exemplo de um adjunto adnominal. Ó. Eu comprei rara gramática e dicionário no sebo. Como rara aqui é um adjetivo, né? E esse adjetivo, na função da sintaxe, dentro da sintaxe, como função na frase, ele é um adjunto adnominal, né, que a gente fala que é adjunto adnominal, ele é um adjetivo e ele tem função de adjunto adnominal. Eu vou concordar apenas com gramática, certo? Eu concordo só com o primeiro.
Exceções. Mesmo sendo um adjunto adnominal, quando eu tenho relação de parentesco, ó, mãe e irmã do seu namorado. Conheci as simpáticas mãe e irmã. Então, eu não faço concordância só com o primeiro. Mesmo sendo um adjunto adnominal, quando for questão de parentesco, eu tenho que concordar com os dois, tá certo? Então, se eu tenho dois aqui, eu passo o plural. Também devo fazer quando o adjunto adnominal estiver se referindo a nomes próprios, tá? Nando Reis e Chico Buarque. Então, parentesco e nomes substantivos próprios, eu devo concordar com os dois, tá certo? Mesmo ele sendo um adjunto adnominal. Porque a regra diz que adjunto adnominal, ele deve concordar apenas com a primeiro substantivo que aparece ali na sequência, tá certo? Ele não vai concordar com o segundo. Agora, peraí que a gente vai chegar a uma conclusão, tá? Agora o predicativo. Ó, julguei incoerente sua atitude e suas palavras. Tá vendo? Incoerente, né? Incoerente, no caso, está concordando com atitude e com suas palavras. Julguei incoerentes suas atitudes, sua atitude e suas palavras. Então, eu tenho essas duas opções de concordância aqui. Eu vou concordar com os dois substantivos. Certo? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho assim, ó. É vergonhosa. Nesse caso aqui, eu tenho um verbo de ligação. Certo? Se é verbo de ligação, aqui eu tenho um predicativo do sujeito. Nesse caso aqui, ó, como aqui não é um verbo de ligação, esse predicativo aqui é de objeto, certo? O objeto são esses aqui. Julguei. Quem julga, julga algo. Que algo são esses? Sua atitude e suas palavras. Isso é um objeto direto. Essa característica aqui, ó, é um predicativo desse objeto. Aqui eu já tenho o verbo de ligação. Então, se o verbo é de ligação, esse predicativo é vergonhosa, né, a pobreza e o desamparo. É vergonhosa, nesse caso aqui eu posso concordar com a pobreza e o desamparo. E aqui, se eu colocar no plural, eu também posso concordar com pobreza e desamparo, mas, ó, são vergonhosas. Nesse caso aqui, se eu passar para o plural, eu tenho que concordar também com o verbo. Se eu mudar aqui, eu preciso mudar aqui, tá certo? Vamos tentar agora desembolar isso. Adjunto adnominal, o que é o adjunto adnominal? Ele é diferente do predicativo do objeto. Eu comprei rara gramática e dicionário no sebo. Se eu puder falar assim, ó, eu e comprei, permanece. Mas o que é que eu comprei? Se eu puder dizer assim, eu as comprei, se eu puder substituir tudo isso aqui por isso aqui, e eu puder trocar essa frase aqui e apresentá-la dessa forma, e aí nessa apresentação o rara desaparece, né? Isso indica que esse rara é um adjunto adnominal. Ok? Quando eu digo assim, ó, eu julguei sua atitude e suas palavras, então, ó, eu vou trocar, mas só vai desaparecer o objeto. Eu julguei-os e o adjetivo continua aparecendo na frase, ele não some, aí eu tenho um predicativo do objeto. Relembraram isso? Então, quando é adjunto adnominal, se eu troco, né, se eu troco por um pronome, o adjetivo vai sumir. Eu as comprei. Some tudo. Some os adjetivos, os substantivos que estão ali, né, que é o complemento, e some também o adjetivo, some tudo. Já no predicativo do objeto, vai sumir o objeto, eles vão deixar de aparecer na frase, eles vão ser substituídos por um pronome, mas o adjetivo permanece. Quando ele permanece, eu digo que ali tem um predicativo do objeto. Tá certo? Então, qual é a regra? Se eu identifiquei que aquele adjetivo, naquela frase, ele é um adjunto adnominal, eu concordo apenas com o primeiro. Se eu identifico que ele é um predicativo do objeto, a concordância deve ser
com os dois, ok? Alguma dúvida, pessoal? Várias, né? Gramática é um trem. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tem um nó na cabeça de vocês, né? Entendi. Vocês não respondem nada, né? A gente fica de doido nessa história, a gente fica conversando sozinho. Então, tá bom, olha só. Mas, assim, tá claro ou tá difícil? Tá muito difícil? Quer que eu volte em alguma coisa? Vocês conseguiram compreender? É uma regra, tá? Para mim tá tranquilo. Tá tranquilo? É uma regra. A dificuldade toda é você assimilar essa regra e memorizar. Gramática não tem jeito, né? É você se habituar com essa regra e torná-la usual. Depois eu vou preparar isso para a semana que vem. Eu vou mostrar para vocês como que isso influencia na sua redação, tá? Coisas muito práticas da redação que a gente costuma errar. E a gente não pode cometer esse erro. Tem gente que atinge a estrutura perfeita de redação e perde ponto na competência 1 por causa de questões de concordância. Tá certo? E são coisas que a gente usa. Deixa eu mostrar, então, mais coisas aqui para vocês. Aqui, sequência. Ó, o caso 3 é quando você tem um substantivo só e ele vai concordar com 1, 2, 3, ele vai concordar com outros adjetivos. Então, ó, aprecio a culinária brasileira. Ó, culinária é substantivo. Então, eu trouxe o substantivo. E eu tenho aqui dois adjetivos, ó, adjetivos pátrios, né, nesse caso aqui, que indica nacionalidade. Então, essa culinária, aprecio a culinária brasileira e aprecio a culinária italiana. Se eu coloco olha a dificuldade agora onde está. Se eu coloco, e essa aqui é a que mais acontece no Enem, tá, pessoal? Principalmente quando a gente vai falar, vai atribuir alguma característica a duas instituições, alguma coisa assim. Então, a gente costuma usar isso muito na redação do Enem, ó. Aprecio a. Se esse primeiro artigo está no singular, ele vai ter que ser repetido aqui, tá? Isso é uma regra. Então, a regra aqui é fácil. Ela vai sempre concordar com os dois. Agora, se aqui ele está no plural, o culinária vai concordar com brasileira, vai concordar com italiana, mas eu não preciso repetir o artigo aqui. Isso é uma regra de paralelismo, né, que a gente estuda lá dentro de redação. Então, reforçando aqui, quando eu tenho substantivo e dois adjetivos, né, e eu vou concordar, se o primeiro artigo tiver no singular, ele precisa ser repetido aqui, antes dos outros adjetivos, ao substantivo. Se tiver no plural, não há repetição. Ok? Outro exemplo aqui. É por isso que eu digo que a gente costuma usar isso em redação. A polícia civil e a militar devem isso, aquilo, outro. Acho que a internet ficou instável, né? A polícia civil, ó, como é um artigo só, substantivo, adjetivo, adjetivo. Como é singular, eu vou ter que repetir ele aqui. Aqui já está no plural, então eu não preciso repetir, tá certo? As polícias civil e militar, né? Eu não coloco isso no plural não, tá, pessoal? Pelo amor de Deus. As polícias, a não ser que eu tenha mais de uma polícia civil. No Brasil, né, eu esteja falando de todas as polícias civis do Brasil. As polícias civis e militares, né, aí eu estou falando de outra coisa. Mas aqui eu estou falando como instituição, a instituição civil e a instituição militar, beleza? Mas tudo vai depender desse artigo aqui. Nesse caso aqui, ó, a gente tem adjetivo, adjetivo, e aqui a gente tem em reforma. Então, a concordância aqui, ó, o primeiro e o segundo... desculpa, a concordância é aqui, tá, pessoal? Deixa eu apagar. Eu estava
Reforma não tem nada a ver com essa concordância aqui, não. Ó, substantivo aqui, andar. Eu achei que era verbo, mas é aqui que é o substantivo. Tá falando de andar, tá? De andar do prédio. Primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Então, ó, o primeiro e o segundo andar. Tá? Ó, concordando aqui. Se eu coloco aqui, se está no singular, eu vou ter que repetir isso aqui. Agora, se está no plural, ó, se o substantivo está no plural, eu vou colocar o primeiro e segundo, ó, tá vendo? Não tem a repetição aqui. Então, essa regra é um pouquinho mais chata para a gente lembrar. Quando a gente tem substantivos, né, um substantivo e ele tem que concordar com mais adjetivos, eu vou ter que observar essa regra de singular e plural, tá bom? E aí, acabou. Isso é só uma explanação, tá? Depois eu vou tentar gravar um vídeo para quando vocês tiverem dúvidas, vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas essa situação aqui, vocês vão ter que olhar na apostila de vocês. Vocês vão ter que abrir o livro de vocês, estudar. Inclusive, eu não vou falar com vocês aqui sobre uma parte que está na apostila de vocês. Deixa eu só abrir aqui para a gente olhar. Gramática. Capítulo 7. Vocês vão perceber o seguinte, ó. Que existe essas regras aí, que são os casos especiais que eu falei. E depois, na página 37, começa uma história. Tudo que eu falei com vocês está aqui, tá? Eu resumi nessa ideia que tá, não dá para vocês verem, né? Na página 37, existe assim, concordância de algumas palavras e expressões. Porque existe algumas palavras que elas têm concordância específica, tá? Então, isso aí são colocações que vocês vão precisar ler e tentar absorver, tá? Não dá para ficar explicando para vocês, não. São regras mais tranquilas, mais simples. O mais importante são essas que eu falei com vocês, porque a gente vai se deparar com ela lá dentro da redação, tá? Na hora que a gente for construir a redação, a gente vai precisar dessa concordância que eu falei com vocês hoje, desses 3 casos especiais, tá? Essas outras palavras aqui também são importantes, mas aí não dá para ficar também decorando tudo isso, né? Vai observando, vai vendo o que daquilo ali você não faz, né? Ah, isso aqui eu falo errado. Então, tenta corrigir. Por exemplo, tem uma aqui que é básico. Ninguém na segunda série do ensino médio pode errar. Eu, gênero masculino, falo obrigado. Vocês, meninas, né, mulheres, gênero feminino, tem que falar obrigada sempre, independente de com quem nós estamos falando, tá certo? Então, isso é básico. Acho que vocês já até sabem disso. Tem algumas outras aqui que vocês precisam dar uma olhada, que são comuns a gente dizer, questões, por exemplo, de necessária, preciso, proibido, que são questões que a gente costuma colocar também em redação, tá bom? Mas aí vai do uso de vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, né? Pessoal, compra o livro. Quem não comprar o livro, baixa o livro. O livro é um conto, tá? A gente fala livro, mas ele é um conto, ele faz parte de uma obra maior chamada Sagarana. Então, ele é curto, tá? Ele tem poucas páginas, acho que tem menos de 100 páginas. Então, é uma leitura rápida, você lê em 2, 3 dias, dependendo do seu hábito de leitura, tá certo? Quem não colocou, quem chegou depois, vai lá no chat e coloca o seu nome e coloca presente. É assim que a escola vai registrar a presença de vocês nas aulas, tá bom? Então, vão lá, coloca lá. Um abraço para vocês, boa semana, tá? Fiquem com Deus. Beijo.